é importante destacar que eu vi alguma coisa boa, principalmente no primeiro tempo. E por mais que o Vasco tenha perdido, é aquilo, né? Se ganhou, a gente ia botar nota boa, se perdeu, é nota ruim. Não. O jogo foi condicionado por uma vitória que o Vasco deixou para o Vitória, né? Largou a vitória e preferiu a derrota. Essa é a verdade, mas vamos lá. Léo Jardim, para mim, ele foi mal nos 2 gols, nota 3. Você, Sandro? Léo Jardim, para mim, foi mal também, falhou. Eu vou ser mais cruel, nota 2. Vamos a Puma Rodrigues. Mais uma vez, ele tem a oportunidade de substituir o Paulo Henrique e não consegue aproveitar. Eu vou dar uma nota 4 pro Puma. Achei ele bem mal. Cara, o Puma na marcação do outro. Nota 2 pro Puma. Eu acho ele muito fraco. Marcando, então, pior ainda. João Vitor. O João Vitor, para mim, ele não teve nenhum erro crasso, mas quando ele ia para o campo de ataque para tocar a bola, ele esquecia do Luiz Gustavo do lado dele. Deixou o Luiz Gustavo em maus lençóis em diversos momentos. Muitas vezes. Até porque o Vitória atacava pelo lado direito, lado esquerdo de defesa do Vasco, onde tem Piton e Luiz Gustavo, e o João Vitor geralmente não estava ajudando a compor aquele lado ali. Em vários momentos, o Vitória esticou bola para o Luiz Gustavo correr atrás do atacante e o João Vitor lá no campo de ataque, tocando bola. Então, assim, eu achei que ele desguardou da posição e poderia ter dado ao Vitória um gol que não aconteceu por um detalhe, né? Essa é a verdade. Sem ser com bola parada, evidentemente. Por isso, vou dar uma nota 4 pro João Vitor. Eu dou nota 3 pro João Vitor. Várias vezes Luiz Gustavo brigando sozinho lá. Nota 3 pro João Vitor. Já o Luiz Gustavo hoje mostrou personalidade, né? Tanto na saída de bola com o pé canhoto, achando bons passes assim para o Piton, própria inversão de bola para o Puma, e também foi importante em diversos duelos, principalmente contra o Fabri. Por conta disso, vou dar uma nota 6 para ele. Eu vou dar 5 porque ele faz parte do setor defensivo. Sim, justo. Que deixou o Vitória virar o jogo. Mas vou dar 5, porém, vou dizer que ele, para mim, foi o melhor do setor defensivo. Né? Então, eu acho que ele foi fundamental em algumas situações, tirou bolas importantíssimas, senão o Vitória teria feito mais. Lucas Piton, uma assistência em um jogo tenebroso defensivamente, nota 4. Eu acho o Piton horroroso na marcação. Ofensivamente, eu acho mais ou menos. Ele, às vezes, ele recebeu muitas bolas. Eu lembro que a gente estava falando, ele recebia muitas bolas. Tá o Piton de novo, sozinho para fazer o cruzamento. E nem assim ele consegue acertar todos os cruzamentos. Mesmo se ele mete no pé ou na cabeça do adversário. Ele acertou uma, mas ele errou várias. E, além disso, o cara deitou nele. O tal do Fábio que entrou depois. Nota 2, Piton. Perfeito. Vamos agora ao Esforza. Esforza, portanto. Oi? Para mim, foi o melhor do Vasco, para mim. Foi o melhor do Vasco. Foi o melhor do Vasco quando ele saiu, o time desandou. Eu não vou dar uma nota maior, porque o Vasco perdeu o jogo, mas ele não teve culpa. Mas para mim, enquanto ele esteve em campo, o Vasco foi muito bem. Vou dar nota 7 para ele. Tanto é que ele sai aos 22 minutos, depois do gol do Vitória. Ele sai depois do gol do Vitória. Ah, ele saiu depois do gol, foi? Não, perdão. Ele sai depois. Ele sai depois. Ele é, inclusive, o cara que tá ali caído no chão, né, misturado na hora do gol ali do Vitória. De fato, defensivamente, ele não é bom. Mas com o Vasco ganhando o jogo e com um jogador a mais, ele foi legal, foi importante. Foi um jogador que, com certeza, vai ser utilizado bastante pelo Diniz. Isso aí eu não tenho dúvidas. Porque ele é o jogador daquele passe, da construção, gira a bola no Piton, bota a bola lá no peito do Puma. Ele sabe jogar bola tecnicamente falando. Mas para um volante, eu acho ele fraco na marcação também. Ele é meio Piton, assim. Sim, acho ele muito fraco na marcação. Mas ele é diferente. Se bem que o Piton também não é tão velho. Tem 23, sei lá. O Esforço tem 21. Tem 21, 20, sei lá. Eu acho que tem como aprimorar. E o jogo eu gostei do jogo dele. Eu vou dar uma nota 6. Tu já tinha dado tua nota, Sandro? Desculpa. Dei 7. Perfeito, então. Eu vou dar nota 6.
Paulinho, esse aí não tem culpa. Ele começou o jogo bastante displicente, até o chat estava reclamando muito dele, com razão, mas ele passou a melhorar. Foi melhorando, foi ganhando confiança, né? O cartão amarelo minou ele um pouquinho, mas quando ele entrou no jogo, o Vasco jogou bem, teve aquela falta na frente da área. Por isso eu vou dar uma nota, vou dar a mesma nota do Sforza. Acho que o meio-campo funcionou com ele e com o Sforza, nota 6. Eu vou dar 6 para ele. Para mim, o Esforza foi melhor do que ele. E eu Perfeito. não dou 7 para ele porque ele tomou um cartão amarelo displicente. Ele não podia ter tomado aquele cartão amarelo Exatamente. ali, né? Eu acho que isso aí, como você disse, minou, ele teve que tirar o pé mais tal. E talvez tenha sido por isso que o Felipe tirou o Paulinho, que já tinha cartão amarelo, e a gente Sim. até falava, o cara vai querer expulsar. Então, ele tomou esse cartão amarelo bobo, ele poderia estar sem o amarelo, ter ficado em campo. Eu acho que o Vasco não perderia o jogo com ele e o Sforza mais tempo em campo. Acho que não perderia, porque ele estava muito bem e hoje estava com confiança. Mas pelo amarelo displicente, eu dou 6. Perfeito. Vamos agora para Felipe Coutinho. Primeiro tempo, o Vasco com um jogador a mais, ele fez ali uma espécie de volante, né? Ia muito pegar a bola no Sforza, mas faltou ele ser um pouco mais incisivo, né? Eu vou dar nota 5 para ele. Eu acho que ele não foi de todo mal, jogou até melhor do que em outros jogos, mas não o suficiente, não aquilo que a gente espera, né, Sandro? Então eu vou dar nota 5 para ele. Eu pensei exatamente em 5, sabe por quê? Porque ele nem foi mal no primeiro tempo, mas também não arrebentou. Mas as bolas passavam pelos pés dele e do Sforza. Enquanto ele estava jogando ele e Sforza ali, uma triangulação, tinha mais um ali no meio e tal, Paulinho, né? O time ia bem. Só que o Felipe Coutinho depois, eu não sei, falta ousadia, falta agressividade nele, né? Parece que ele joga de uma maneira que ele não quer partir para cima. E se ele partir para cima, isso aconteceu uma vez, dá certo. Mas ele prefere dominar a bola aqui, ele tem um espaço gigantesco na frente, ele olha tal e volta a bola. Então, assim, eu penso que se o Felipe Coutinho fosse mais agressivo com a bola no pé, os resultados melhores viriam para o Vasco. Porque o Felipe Coutinho tem qualidade. Não entendo por que ele não parte para cima. Nota 5 também. Agora vamos para Nuno Moreira. Faz um jogo bom. Gostei do jogo do Nuno. Não o suficiente para ser mais do que eu dei ali de nota para o Sforza e para o Paulinho. Eu vou dar nota 6. Acho que hoje ninguém merece ser 7, não. Até ele que não foi mal. Mas também não foi totalmente brilhante. Enquanto teve perna, jogou muito bem. É o jogador mais regular do Vasco. Nota 6. Concordo com você. Dou 6 também. É outro que, se acreditar mais no potencial dele, ele também vai dar resultado positivo para o time. Mas, infelizmente, ele não acredita muito no potencial dele, ou eu não sei se é cansaço. A parte física, ela costuma enganar a gente também, né? Às vezes os caras não aguentam também, que eu acho que é muito isso, tá? A parte física. E a gente está achando que os caras, às vezes os caras... Eu quero ver se essa parte física vai melhorar com o Diniz, eu espero que sim. Vou dar 6 pro Nuno também. Sandro, até falando em relação à parte física, eu acho o Wagner Bertelli um baita preparador físico. Eu acho que os times do Diniz, costumeiramente, são times intensos, né? Porque ele cobra muito, ele treina muito. Agora eu tô preocupado de não esticar muito a corda, sabe? Eu tenho essa preocupação em esticar muito a corda desses jogadores que já não são bons fisicamente. Não sei. Não sei, vamos ver. Ryan. Nota 5. Deu um chute a gol, se esconde. Ele sofre do mesmo mal do Coutinho. Falta vibrar, falta acreditar um pouco, falta tentar mais. Isso aí. Mesmo nota mal, 5 para ele. Tudo. Foi muito feliz na sua colocação. Sofre do mesmo mal. Tem talento, mas não pega, gira e parte para cima. Prefere tocar a bola para trás. E aí, quando toca para trás, o Vasco só busca os laterais. Não busca uma jogada pelo meio. E se Nuno, Coutinho e Ryan fizessem essa triangulação, vamos partir para cima dos caras, ver o que vai dar? É uma falta, como aconteceu aquela hora, que o Coutinho bateu muito mal por cima. Um resultado de gol, você pode ter certeza. Ou é um pênalti, uma falta dentro da área. Mas o Ryan parece que ele não acredita, ele não se solta
do jeito da Barra profissional é diferente. Se solta, meu filho. Nós vamos saber se você se soltar. Nota 5. Perfeito. Vou dar uma passadinha aqui no chat, a rapaziada participando, só para dar uma quebradinha, já vamos para a nota do Verratti. O Luiz Rodrigo, o esforço hoje em dia se destaca mostrar o quanto esse time tá uma merda. O Wilton Oliveira, meu amigo, queimou hoje a camisa do Vasco e disse que não vai mais torcer. É isso que essa diretoria está fazendo com o Vasco, queimando o seu maior patrimônio, a sua torcida. Wilton, não é só essa diretoria, não. Eu acho que são anos de sofrimento, são anos de gestões ruins, né? E a torcida vai acumulando, só que chega um momento que é foda mesmo, complicado. Lino Furtado, acho que pro filho do Valquimar já deu também, né? Já tá jogando de teimoso, esquentar um banco faz bem às vezes. Ô Lino, eu concordo com você, até porque o Ryan, quando ele entra no segundo tempo, eu prefiro ele entrando no segundo tempo, não que ele seja jogador de segundo tempo, mas eu acho que era importante. Bota o Adson, bota o Garré, né? O Lloyd, sei lá, né? Para dar uma diversificada. Eu acho importante o que você falou. O Eclerivaldo Freitas pergunta que não quer calar, por que o Coutinho fez aquela falta com um jogador a mais? OBS, não tinha perigo algum. Concordo com você. Por que ele fez aquela falta? Eu também não sei. A Ana Maria Cavalcante Oliveira, que tristeza. O Wilton Oliveira Santos, o Edmundo tem razão. O Vasco rasga dinheiro com Coutinho. O Reginaldo Campelo. Ryan parece que fuma um antes de toda a partida. Ô, bicho lerdo. A galera tá chateada, né, e trazendo à tona toda a sua irritação. Mas vamos lá, a gente prometeu aqui, vamos dar voz. Mas é complicado uns termos aqui, que é complicado, até porque você torcedor pode, tá, gente? Não tô falando isso, não. A gente que tem que ter um decoro, né? Nossa, mas é verdade. A galera tem. Vamos lá, vamos seguir. A torcida pode falar. Verratti, nota 6. Palavrão. Isso Verratti, aí, palavrão não. Eu vou dar 5, porque ele fez o gol, bacana, belo gol, cabeceou consciente e tal. Mas ele teve outra chance de fazer o gol da vitória. Teve, verdade. Quando tava 1-1. Entendeu? Verdade. Então eu vou dar 5 para ele. Verdade. Mas eu já dei minha nota 6. Por conta do gol. Mas assim, bem lembrado essa aí, ô Sandro. Quase fez eu mudar a nota. Mas fica 5,5. Mas fica 5,5. Ficou uma média interessante e tal. Beleza, mas vamos lá. Mas que você falou, e você foi muito feliz quando você falou, Joel. O Verratti não teve vibração hoje, estava esquisito. Não, estava esquisito, também acho. A discussão que ele teve, que foi com o Lloyd, não é isso? Foi. Aquilo não é vibração, aquilo ali já está mentalmente, como disseram, né? Isso, já está. A vibração que ele tem sempre, ele não teve. Exatamente. Vamos agora a Hugo Moura. Cara, eu vou falar pra tu, não é nem que o Hugo Moura fez um jogo ruim, é que ele ficou batendo cabeça com esforço pra mim, sabe? Ele não teve um lance assim que eu lembre dele. Por conta disso, eu vou dar uma nota 5. Eu não tenho muito, sinceramente, a falar mal do Hugo Moura. Não lembro de um lance onde ele errou. Eu acho que é isso. Fala aí, ô Sandro. Tá sem a câmera aí, hein, Sandro? Coloquei agora. É porque eu levanto pra esticar a perna, que o joelhão fica gritando. Sei como é que é. Levantadinho pra esticar. Né? Sei como é que é isso. Chega no segundo tempo assim, aí que eu que tenho que esticar o joelho, né? Não, tá certo. Você imagina os jogadores do Vasco. Só que eu não tenho preparo físico, nem preparador físico. Vocês têm, cara. Vocês não podem fazer aquela vergonha. Aquela imagem do Piton ajeitando assim foi ridículo. Bufando, entendeu? Jogador profissional. Cara, pelo amor de Deus. Hugo Moura, você deu 5 pra ele? Sim, eu não lembro de nenhum lance, confesso pra você, Sandro. Eu não lembro de nenhum lance dele. Eu acho que ele entrou meio sem função. Ele ficou batendo cabeça com esforço. Mas aí a culpa pra mim é do técnico. Com todo o respeito, não dá pra botar na conta dele. Por isso que eu tô dando um 5, entendeu? Concordo com você. Vou repetir sua nota, então, 5. Tanto é que ele foi até buscar a bola no pé do esforço. Foi. Nós falamos, sai daí, pô. Sai daí. Pô, então não era pra... É aquilo, Sandro. Não era pra ele ter entrado, e com todo o respeito ao Hugo Moura, tá? Eu não tô criticando quanto a isso, não. Era pra ter entrado outro. Entrava o Jair. Mas na hora que ele entrou, você falou. Por que vai colocar o Hugo Moura? Se tem um esforço fazendo, e fazendo muito bem o que o Hugo Moura fazia no outro jogo. Tem que colocar o Tietê, não sei quem que você disse. Eu falei o Tietê e até mesmo o Garré.
Porque o Vasco Isso estava aí, o com um Garré. jogador a mais. Exatamente. Você controlava mais o jogo no campo de ataque. Com o Garré em campo, do lado do Coutinho, fazendo ali uma tabelinha. O Garré, inclusive, poderia chegar mais perto do Ryan, fazia a mesma triangulação do lado direito. Porque o Vasco tinha do lado esquerdo Piton, Nuno e Coutinho. Do lado direito só tinha o Puma e o Ryan. O Paulinho que chegava ali. Mas quando o Paulinho sai e entra o Gumora, ele não consegue fazer isso. Então, se o Garré entrasse, o Garré botava 3 jogadores do lado direito, 3 jogadores do lado esquerdo. Eu acho que o Gumora podia até entrar no lugar do Sforza. Porque aí ele segura o piano. Beleza, mas infelizmente o treinador não pensou assim. E quem sou eu para dizer que sou melhor ou sou mais... Não estou dizendo isso, estou dizendo a minha leitura. Eu acho que faltou ousadia. Eu juro para tu, Sandro, eu juro pra tu que se entra o Garré ou o Adson no lugar do Paulinho, nenhum torcedor ia reclamar. Ia falar assim, porra, botou o time pra frente, é isso aí, estamos com um jogador a mais. Mas você acertou, só que você acertou antes dele entrar em campo. Você falou, pode acontecer isso, isso e isso. E tanto é que quando o Vasco estava empatando 1, você falou, rapaz, não quero ser pessimista, mas o Vitória está mais perto do segundo gol do que o Vasco, mesmo o Vasco com um a mais. Infelizmente então, eu falei isso. Suas colocações, porque a sua leitura que você fez foi perfeita. Tanto do Hugo Moura, né? Quanto do segundo gol. Antes do Hugo Moura entrar. Quando ele eu queria estar errado. E antes de sair o segundo gol. Infelizmente. Eu queria estar muito errado. Já o Tietê, eu já achei que ele entrou mal. Vou dar um 3ão pro Tietê. Não entrou bem. Entrou muito mal. Muito mal. Não foi bem, eu vou dar menos. 2. 2 com 3, 5. Então, eu vou dar menos pro Adson, porque o Adson, pra mim, aí sim que foi pior do que o Tietê pra mim. 2. Eu vou dar menos também, vou dar 1. Então, pro Adson, 2 seu com 1 meu, 3 dá 1,5. 1,5. Lloyd. Não é isso? Tentou um passezinho ali ou outro, mas deu um bom cruzamento. Mas eu vou ficar ali com 4. Lloyd é 4. Eu não gostei do Lloyd no jogo de hoje, não. No outro eu achei que ele entrou tão bem, muito bem. Hoje ele entrou meio displicente. Aí deu de letra ali, que você chamou atenção. Aí, quer dizer, em vez de partir para cima tal, eu vou dar 3 pro Lloyd. E agora o Zuccarello, que entrou no finalzinho, aos 37, e foi o autor da melhor jogada do Vasco no segundo tempo, que foi aquele cruzamento na cabeça do Verratti, que o Verratti infelizmente cabeceou no meio do gol. Por conta dessa jogada, eu vou dar um 6, vou dar uma moral pro moleque. Pronto. Eu concordo com você, vou dar 6, porque além disso ele partiu para cima, ele entrou com personalidade, tá? Exato. O garoto tem personalidade, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, 6 para ele, agora para o Felipe. Acho que ele teve uma leitura muito errada do jogo. Não gostei das mudanças, não gostei da entrada do Hugo Moura. Faltou para mim, talvez, ousadia. Ele não tinha nada a perder, Sandro. Tava com um jogador a mais, não tinha nada a perder. Ele coloca o Hugo Moura para tentar segurar e ele acaba chamando. A verdade é essa, ele chamou a equipe do Vitória, que com um jogador a menos jogou melhor até. Então, por conta disso, eu vou dar um 2 pro Felipe. Eu daria pelo conjunto da obra também. Pelo conjunto da obra também. 2. Eu daria até mais, né? Porque ele escalou o Sforza e na hora eu olhei e tal, mas ele foi feliz ao escalar o Sforza, que foi, para mim, o melhor em campo, né? Junto com o Paulinho aí. Mas depois foi uma cagalhopança total. Então, para mim, é 2. Perfeito. Então, assim ficaram as notas. Léo Jardim, 2,5. Puma, 3. João Vitor, 3,5. Luiz Gustavo, 5,5. Piton, 3. Sforza, 6,5. Paulinho, 6. Coutinho, 5. Nuno, 6. Ryan, 5. Verratti, 5,5. Felipe, 2. Zuccarello, 6. Lloyd, 3,5. Adson, 1,5. 2,5 para Tietê e 5 para Hugo Moura. Melhor em campo, portanto, o Sforza, que foi uma grata surpresa de fato. Eu acho que o jogo foi bastante condicionado para que ele também tenha tido uma boa atuação, tendo em vista que ele tem um bom passe. O Vasco, com um jogador a menos, não era tão pressionado no campo de ataque, então ele conseguia chegar lá na frente, dar passe, organizar o jogo, e nisso, de fato, ele é bem, ele é bom, né?
Mas é isso. E o Adson, mais uma vez, assim, depois do problema na tíbia, não tem entrado bem. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E mais uma ideia aí que eu vou bater nessa tecla, né? Como é que você contrata um jogador e não bota o cara? O Garré não entra. O Zuccarello entrou e o Garré não. E quem contratou foi o Marcelo Santana com o aval do Felipe. E o Felipe, treinador, não bota o cara pra jogar, ou o cara é ruim, dá duas uma. Ou eles erraram na contratação, ou o Garré tá com algum tipo de problema. Pelo menos é o que eu penso. Então chegamos ao fim aí das notas.